Bom dia aos pais, bom dia também aos alunos. É com imenso prazer que eu estou aqui nesse momento fazendo essa videoaula. Mas antes de apresentar para vocês o conteúdo, eu queria fazer uma breve oração. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado também pela semana que Tu nos concede e que Tu possa abençoar cada aluno, cada pai presente nesta transmissão. Te agradeço por tudo, é o que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Gente, olha só, esse capítulo nós já trabalhamos, tá certo? Nós vamos revisar alguns pontos importantes, tá bom? Nessa situação que nós estamos vivendo, nós vamos adaptar, né, alguns conteúdos e assim nós vamos trabalhando as vídeos, aulas que virão aí pela frente, tudo bem? Mas antes da gente trabalhar esses tópicos importantes, eu queria que você pegasse a sua ementa e aí, sétimo ano A, lá na aula 16, você vai colocar a data de 24/3, certo? E o sétimo B, você vai colocar na aula 15/16, a data 24/3. Tudo bem? Vamos então? Acompanhe aí comigo. Nós vamos ver aqui sobre a Amazônia, certo? O interesse da metrópole portuguesa. Nós vimos que no início da colonização, os europeus tinham como principal objetivo de encontrar os metais preciosos, certo? Só que, quando chegaram no território, será que eles encontraram os metais preciosos? Não, certo? Eles não encontraram os metais preciosos. Então, nós vamos observar que eles tiveram que ir em busca de outras riquezas, tá? Outros produtos foram explorados. Houve uma troca, né, desses produtos na região, o que se estabeleceu o que nós vamos chamar de sistema colonial entre metrópole e colônia, certo? No entanto, que atividade eles colocaram em prática? Atividade extrativista, o extrativismo. E o que é o extrativismo, professor? O extrativismo ela é a captura ou coleta de plantas, animais, frutos retirados diretamente da onde? Da natureza, certo? No entanto, é importante você entender que essa atividade extrativista já era praticada por quem? Por eles, os indígenas, certo? Os indígenas então já praticavam essa atividade, caçando, pescando, mesmo ali colocando em prática a atividade da plantação e nunca deixaram de caçar, de pescar, onde retiravam o seu sustento, né, da natureza. No entanto, nesse momento nós vamos entender que os europeus eles se aproveitaram do quê? Do conhecimento dos povos indígenas. Por quê, professor? Porque os indígenas já estavam nessa região. Os indígenas conheciam melhor o território. E a partir daí, nós vamos entender que houve o primeiro contato entre os indígenas e europeus, que se deu pela exploração do quê? Da madeira da região. Essa madeira, né, que vocês sabem qual é a madeira, o pau-brasil, que foi muito importante para a metrópole, importante para a fixação também dos colonos no território, né, da colônia, e nós vamos ver que houve essa troca, né, esse primeiro contato, essa exploração da madeira, onde teve esse contato entre os indígenas e os europeus. Logo, nós vamos entender que os indígenas eles conheciam melhor a região e os europeus eles vão ser totalmente dependentes dos indígenas, porque os indígenas que vão fazer todo o trabalho, né, como guiar cabanas, tá certo? Eles vão caçar, eles vão conservar os alimentos. Então, os europeus eles vão ser totalmente dependentes dos indígenas nessa questão. Tudo bem? Nós vamos ver o seguinte. Como era o trabalho extrativista, professor? Nós temos então aqui, por exemplo, o relato do padre Daniel.
que no século XVIII, em seus escritos, relatou que o trabalho extrativista não era um trabalho fácil, mas era um trabalho muito difícil. Por quê, professor? Porque eles adentravam as florestas, tá? Pediam permissão para explorar outras áreas. Isso sendo acompanhado por quem? Pelos indígenas. Não esquecendo que você vai perceber que o indígena, o europeu, perdão, ele é totalmente dependente dos indígenas. Os indígenas, para você ter uma ideia, eles remavam, certo? Remavam as canoas do sertão, fizeram tijupares ou feitorias, que eram cabanas de palha onde os europeus descansavam, certo? E ali também se alimentavam, como você pode ver aqui, mesmo que a imagem sendo pequena, mas nós temos aqui uma das atividades, né, sendo feita pelos indígenas, tá? Cabanas, alimentação, tudo bem? Logo então, além das tijupares ou feitorias, eles praticavam também os salgados e beneficiados. Os salgados e beneficiados eram pescarias, onde a carne do peixe, né, passava pelo processo de conservação, onde eles colocavam sal para conservar o alimento por mais tempo, já que as viagens, tá, e o trabalho para extrair os produtos da floresta duravam entre 6 a 8 meses. E aí você dá para entender que era necessário, então, colocar em prática a conservação dos alimentos para essas viagens longas. Não é isso? Os indígenas também é interessante você entender que eles extraíam o quê? A copaíba, baunilha, andiroba. E encontraram também produtos importantes que foram valorizados no mercado, né, internacional, mercado europeu, como o cacau, a salsa e o cravo, tá bom? Logo, nós vamos ver que os produtos extraídos na colônia foram o quê? Aí nós temos, por exemplo, o principal deles, tá certo? O pau-brasil, tá? O pau-brasil que foi importante para a construção de carroças, casas, até fortes militares usados para até fortes militares, tá? Fortes militares que tinham como principal objetivo de defender o território porque despertava interesse de outras nações europeias, como a Inglaterra, a França, a Holanda, certo? Por isso, eles construíam os fortes de madeira para o Brasil, certo? No entanto, nós vamos ver que também era extraído uma tinta vermelha que era usada para tingir sedas e linhos usado pelos nobres do Oriente. Isso foi muito importante, né? Porque era um produto que era explorado e era comercializado e que deu retorno, né, para a metrópole. No entanto, nós vamos perceber que essas atividades foram importantes para a fixação dos colonos e a defesa da região. Tudo bem? No entanto, não foi só o pau-brasil, mas nós temos aqui, olha só, nós temos a andiroba, o cacau, cravo, canela, copaíba, entre outros. Esses produtos foram chamados pelos europeus de drogas do sertão, né? Mas não foram também só as drogas do sertão, foram também os peixes e variadas carnes de caça, farinha de mandioca, farinha de peixe, entre outros. Todos esses produtos, todos esses alimentos eram importantes para suas viagens. Tudo bem? Logo então, o extrativismo, tá? A atividade extrativista, ela atravessou todo o período colonial. Mas, professor, me diz uma coisa. Será que a atividade extrativista foi a única na colônia? Não. A gente vai ver isso, então, na próxima videoaula. Tá certo? Valeu, abraço.